Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos da terceira série do ensino médio? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professor Mauro Marcel, estarei acompanhando vocês aqui no chat, batendo aquele papo. Hoje numa aula super importante, um tema maravilhoso. Vamos falar de resenha, mas o título da aula instiga, viu, professora? É sobre escolher o título, viu? Daqui a pouco falaremos sobre isso, sobre o título, porque agora falar um oi para a professora Tayana. Tudo bem, professora Tayana? Mais uma vez conosco. Bem, Muito professor legal. Mauro, bom estar com vocês, com os alunos aí. Vamos a mais uma aula. A gente está em uma sequência de aulas sobre resenha. E para variar, hoje também nós vamos falar sobre resenha. E são 4 aulas, essa é a terceira aula, e essa aula tem aí sempre nós colocamos um título na aula para chamar a atenção do aluno, né? E também dar aí um norte para essa aula, trabalhando o tema resenha, mas de uma forma que esteja associado ao dia a dia do aluno, ao nosso dia a dia, né? Porque é falar do aluno, quando na verdade todos nós somos alunos, todos nós estamos aqui para aprender. Então hoje tem um título aí da aula. Qual é o título da aula mesmo, professor Mauro? Gosto se discute? E aí? Então, nossa, isso é algo a se pensar. Então, se discute o gosto ou o gosto não? Cada um pensa de um jeito. Cada um no seu quadrado. Cada um... Vamos ver, vamos discutir sobre isso hoje na aula. E aí, Existe mau professor? gosto, professora? Existe mau gosto? Ai, complicado, né? Na minha concepção, fulano tem mau gosto, mas é o gosto dele, né? Mas e se a pessoa não souber fazer escolhas corretas? Olha eu polemizando. Olha você polemizando. Eu tô falando assim, de roupa ou de música. Ai, que mau gosto. De filmes. De filmes, de livros. Dificilmente eu não gosto de um livro, né? Dificilmente, né? Eu acho que até o livro do mau gosto, que seria, eu gosto. Mas é muito da pessoa. Acho que é a personalidade, o que a pessoa acredita. É complicado. Não sei. Vamos ver nessa aula. Então vamos lá, então, professor Mauro, aos objetivos da aula. Hoje tem tantas habilidades, né? Eu tentei diminuir, mas tem 4 habilidades, se eu não me engano. O professor Mauro vai ler para vocês. Acompanhe aí com o professor Mauro. Gosto se discute? Objetivo da aula: reconhecer o uso de recursos persuasivos no gênero textual resenha, a fim de perceber a linguagem como uma ferramenta de uso intencional a partir das atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. E as habilidades que vamos mobilizar são: analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas, o uso da norma padrão aplicada às diferentes esferas relacionadas às atividades sociais. Essencial. Essa é uma das habilidades essencial, né? Outra da essencial: elaborar estratégias de leitura respeitando as diferentes características de gênero. Essencial também. Agora, habilidade essencial também: usar conhecimentos de terceiros, citação, na produção de projeto de texto próprio, mantendo a autoria. E reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Professora, que aula cheia, De bacana. habilidade, né, Nossa, Mauro? vamos ter muitas habilidades nessa aula. Na verdade, as 2 primeiras são essenciais e as 2 últimas do caderno do aluno terceiro bimestre. Nós ainda estamos no caderno do aluno terceiro bimestre, usando já as habilidades essenciais, então a gente está nesse caminho, né, saindo do terceiro bimestre para entrar nas habilidades essenciais. Nós vamos usar o caderno do aluno agora sim, oficialmente, a partir do dia 13 de outubro. É isso, professor Mauro? Errei, não. Exato, temos Tá? a confirmação veio hoje. A confirmação, notícia fresquinha aqui do Centro de Mídias para vocês, tá? Então, agora oficial, a gente já preparou a sequência de aulas aí do caderno, né? Aprender Sempre, que são habilidades aí específicas. Nós já estamos trabalhando, mas o material mesmo, tem professor que já me procurou, falando que quer trabalhar o material, mas a gente precisa receber aqui o aval para entrar no ar. Então, a partir do dia 13, começa a Aprender Sempre, aquele caderno azulzinho que os professores já devem ter, eu não sei como é que está por aí, mas dia 13. Anota aí. Os conteúdos de hoje, da aula de hoje. Recursos persuasivos. Construção composicional da resenha crítica. E análise da resenha Animais Fantásticos
e onde habitam. Nós já estávamos trabalhando com esse tema, né? Então a gente veio falando primeiro o que é arte, falando sobre cinema, e depois o cinema como arte, o papel do resenhista, como analisar aí um produto artístico, né? Um objeto artístico, como que eu posso analisar. Na outra aula, na aula passada, a gente trabalhou tema por tema, a gente foi trabalhando trechos, né, da resenha. Então, a resenha, a primeira parte da resenha, o que trabalha, a segunda parte, a gente foi lendo e identificando. Então, eu nem vou ler a aula anterior aqui, que estava o slide, porque eu já falei. E no caderno do aluno, nós continuamos na página 104 e 105. Então, vocês podem dar o print na tela, pegar aí o caderno do aluno, caso ainda não tenha, apesar que já estamos aí na reta final, né? A última aula do caderno do aluno será na quinta-feira. E aí a gente já vai para temas Enem 2021 e outras coisas, até chegar no caderno Aprender Sempre também. Vocês também podem acompanhar as nossas aulas, a prévia das nossas aulas, pelo Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Língua Portuguesa, CMSP_EM. Acompanha lá, participa conosco. Hoje mesmo um aluno veio perguntando coisas para mim, eu fui respondendo e descobri que o aluno chegou na escola na época da pandemia e ele não tem professor, não conhece professor dele. Não conhece, não né? tem, Não eu conhece, falei não tem, é que eu conhece. sempre uso palavra errada. Tá Ele não conhece o professor dele, o contato que ele está tendo é com a gente. Então, pode acontecer algum caso assim, a gente pode ajudar, então entre lá em contato com a gente, tá? Na Língua Portuguesa, CMSP_EM. A apresentação do terceiro bimestre eu sempre faço, só está faltando planejamento, revisão e autocorreção da produção textual escrita. O resto está tudo ok já, tá certo? Vamos então à pergunta. Comente a afirmação. Gosto não se discute. Polêmica. 1 minuto e a gente já volta. E aí, gente, discute ou não discute? O que os alunos falaram, professor? Estão bem divididos, bastante gente participando, dizendo discute sim, não se discute. Ó, por exemplo, olha, a professora Maria, ela diz, o que é bom ou belo para mim pode não ser bom para o outro, né? A Agatha diz, sim, se discute, mas o respeito não pode faltar em nenhum momento, né? O pessoal falando, concordo, sim. A Cleiciane diz, cada um tem o seu gosto com tudo, mas na maioria das vezes ele não é respeitado. E o José Possido diz, gosto se discute sim. Está bem dividido. Está bem dividido. Uns acreditam que sim, outros acreditam que não. Geralmente, quando a gente se propõe aí a discutir, primeiro a gente tem que se propor a discutir, né? Que se você não se abrir para a discussão, para o diálogo, vai ficar difícil. Mas a partir do momento que eu tomo a postura de trazer o meu gosto, porque vamos falar da resenha crítica. Eu tenho sim que colocar o meu gosto num texto lá de resenha crítica. Eu tenho que colocar a minha opinião sobre o filme. Então, ou sobre o livro, ou sobre uma obra de arte, então eu tenho que me posicionar. E a partir do momento que eu exponho ali o meu gosto, eu preciso mostrar para o outro as razões pelas quais eu gosto ou eu não gosto.
Se eu vou convencer ou não, aí depende muito das estratégias, do gosto do outro, apesar que na língua portuguesa e no texto, né, dissertativo, da tipologia dissertativa, no caso, nós estamos falando aqui de resenha crítica, sim, que tem a função de argumentar, de opinar, de dar ali o seu parecer, nós temos alguns recursos. Quando eu tenho que ter em mente muito bem o que eu quero passar, qual é a minha intenção. E quando nós trabalhamos ali essas duas aulas falando sobre a questão do jornalista, como ele se comporta, como que ele trata o texto, com que intenção, nós podemos ter duas intenções aí quando eu trago o meu gosto. Eu posso ter a intenção de persuadir, então eu vou persuadir, vou te convencer ou a de manipular. E eu vou usar outras formas. Então, qual seria a diferença aí de persuadir e manipular? Eu vou colocar na tela e vocês vão comentar e a gente já volta. Então, professora Taiane, muita gente falando sobre o efeito da mão, né? Que ficou bem legal, gostei, bem bacana, parabéns. Nossa, agora estamos inovando com efeitos especiais. Professora, bem legal, parabéns. Olha só, e os alunos estão falando sobre a questão do controle, que estão ligados à questão da manipulação, né? O Paulo diz, persuadir, convencer, manipular, convencer, usando falácia do espantalho, né? Sim. O Bruno diz, persuadir é levar a pessoa a pensar da mesma forma que você. Sim. Manipular é obrigar a pessoa a pensar igual a você, normalmente ameaçando com algo, né? Na verdade, de forma indireta, né, professor Mauro? Porque quando você está manipulando, você não mostra ali tua cara, né? Você usa palavras ali subversivas para a pessoa não perceber que ela está mudando de opinião. Não de forma consciente, mas de forma inconsciente. A Jaqueline está falando sobre o fato de a manipulação tem a ver com mentiras, né? Muita gente participando. Sim, né? Você acaba usando táticas enganosas, né? Você trabalha com indireta, você é dissimulado na sua fala. Então, você sabe muito bem quem você quer atingir. E você trabalha para isso, vai dando aquela volta para manipular a pessoa. Por que eu trabalhei esses dois aspectos aqui? Porque na resenha crítica, a gente forma alguma tem a intenção de manipular, que a gente está trabalhando o texto, resenha crítica aqui. Mas, se ele for usado de forma do marketing, ele pode vir, sim, com aquela manipulação, que eu até disse que quando eu abri, né, algumas páginas ali que tinha só a coluna sobre resenhas, eu fiquei assustada. Falei, nossa, aqui está mais manipulando do que persuadindo. Mas já que vocês têm bem claro já a diferença de um para o outro, um vai trabalhar com a sua consciência, com a sua reflexão, que é o persuadir, para a pessoa chegar no final e falar, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, olha, você tem razão. Diferente da pessoa ter uma visão e quando ela termina de ler, ela indiretamente ela começa a ter outros comportamentos influenciados. É igual o nosso celular. A gente está com ele ali paradinho e ele manipula a gente como? Aparece lá não sei quem quer falar com você. Depois aparece outra, tem não sei o que de Instagram. Eu fico doida com essas, sabe? Como é que fala? Como é o nome disso mesmo? Que aparece notificações. Com as notificações. Aí você, às vezes, nem quer mexer. Isso é manipulação. Tá? Então, é a diferença de manipulação para persuasão. Então, vamos para a persuasão, que é a nossa área, que é onde nós vamos trabalhar. Então, quando eu vou escrever um texto, eu preciso ter muito claro alguns aspectos, e olha aí na tela que eu vou jogar para vocês. A primeira é quem escreve. Então, quem está escrevendo, né?
para quem você está escrevendo. Então, eu tenho aquele direcionamento, quem escreve, para quem escreve e com qual intenção escreve. Então, quando eu vou escrever, eu preciso saber todos esses recursos e qual a intenção de escrita. A minha intenção é persuadir, não é verdade? Então, essa é a intenção. Nós vamos agora analisar de novo aquela resenha que nós analisamos na outra aula. Acho que ficou muito redundante o que eu falei, mas é isso. É a mesma resenha da outra aula. Nós vamos ler, mas agora com uma outra perspectiva. Na aula passada, a gente analisou a estrutura. O que acontece no primeiro parágrafo? O que acontece no segundo? Agora a gente vai analisar a questão semântica. E vocês vão reconhecer aí os recursos persuasivos que estão sendo usados nessa resenha, ok? Animais Fantásticos e Onde Habitam. Animais Fantásticos e Onde Habitam é um filme encantador que teve sua estreia em 2016, sob direção de David Yates, com o roteiro de J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter. Com uma história divertida e surpreendentemente sombria, retornamos ao universo fantástico, repleto de magia e bruxaria. Acho que aqui vocês se lembram muito bem. Animais Fantásticos e Onde Habitam, eu não vou ler de novo, porque nós já lemos. Vamos direto para a pergunta que está aí em negrito. Neste trecho da resenha de Animais Fantásticos e Onde Habitam, quais adjetivos expressam o posicionamento da autora da resenha em relação ao filme? Quais adjetivos? É grifar mesmo. Quais são? Vamos para o chat, 1 minuto para responder e a gente já volta. Pessoal participando, as respostas estão bem parecidas. A Raquel diz, a Raquel Abreu, ela fala assim, encantador, divertida e sombria, né? E são as palavras que mais aparecem, encantador, divertida, sombria. Aparece também surpreendentemente, professora. Surpreendentemente Então, é adjetivo? Não, aumente aí no final, né, professor? Advérbio, né? Advérbio. Então, fica a dica aí. Vamos lá, então, a resposta. Vocês falaram aí quase todos ou todos, praticamente. O que a gente percebe aqui? Vocês têm aí já grifado os... Meu Deus do céu, subiu o nome. Adjetivos. Adjetivos. Vocês têm aí que eu estou pensando, o pensamento, uma coisa atropela a outra. Então, vocês têm aí os adjetivos que, quando você lê, você quer saber detalhes sobre a obra. Você vai babando para querer saber que filme que é e o que tem. E ali ela vai inserindo recursos persuasivos no campo semântico mesmo, trabalhando ali, olha, te deixando a entender que o filme é bom. Que o filme é bom, são coisas positivas que estão falando, encantador. Até que o sombrio, mas o sombrio é um mundo fantástico, ele dá aquele ar de suspense, então é uma coisa boa, né? Se é um filme que trata de fantástico e trata de suspense, aquela coisa sombria, é um filme bom. Não chega a ser negativo, é algo que gera uma expectativa, não negativa. Exatamente, então a gente está com aquela ansiedade de querer saber sobre o filme, e ali ela já vai inserindo alguns recursos persuasivos que já faz a gente pensar, puxa, esse filme deve ser bom, certo? Então, vocês vão fazer o contrário. Lembra que eu passei para vocês o trailer honesto e o trailer comum, que tem mesmo normal. E agora vocês vão fazer o papel lá do honesto. Vocês vão
para a atividade na tela. Substitua os adjetivos apresentando uma visão negativa do filme. Agora aí é a criatividade de vocês. Opa. 3 adjetivos aí para tratar de forma negativa. 1 minuto e a gente já volta. Professora Tayana, eu achei muito legal. Eu vou ler uma resposta. Vou levar algumas aqui, mas eu gostei da Suiane, entre as várias que eu gostei, né? Assim, Animais Fantásticos e Onde Habitam é um filme, segundo a Suiane, entediante, com uma história sem sentido e surpreendentemente fora de contexto. Nossa, Suiane. arrebentou Olha, com o filme. arrebentou, acabou com o filme. A Viviane diz: Animais Fantásticos onde habitam, cadê? É um filme horrível, com uma história desinteressante e surpreendentemente entediante. Eu estou me divertindo com isso, acabando com o filme. Só mais uma, professora. Pode ir lá. Olha só, esse aqui. A Josiele, ela diz: é um filme, a Josiele, horrível, com uma história chata e surpreendentemente horrível de novo. E tem a da professora, vou da professora Patrícia. Ela fala que é um filme longo, com uma história insignificante. Nossa. E surpreendentemente sem graça. Professora, gente, o filme não é tão ruim assim, mas foi atividade, né, Foi professora? atividade, Foi era atividade. intencional mesmo para a gente perceber, né, que é complicada a situação, se você souber usar as palavras. Então, a pessoa que usou horrível, horrível, tente usar outra, porque aí você vai mostrar mais recursos. Mas o horrível já chegou arrebentando, né? Então, vamos lá para a tela. Uma resenha crítica contém informações de outro texto ou objeto cultural, fornecendo comentários e pontos de vista a respeito do conteúdo tratado. Então, ao mesmo tempo que eu comento, ao mesmo tempo eu coloco ali a minha opinião, eu vou colocando ali, inserindo a minha opinião. Quando nós lemos ali o primeiro parágrafo de Animais Fantásticos e Onde Habitam, o autor do texto já queria convencer de que o objeto artístico tem qualidade, é um objeto artístico de qualidade, isso no primeiro parágrafo, certo? Nós analisamos o primeiro parágrafo e já percebemos que o objeto artístico ali, pelo que ela está dizendo, pelo que o autor está dizendo do texto da resenha, é bom. Apesar que vocês fizeram um exercício dizendo que não, mas foi apenas um exercício. A Jennifer está falando assim, o filme foi incrível, eu me senti mal de detonar ele. Pô, Jennifer, foi atividade, não, valeu só a pena, valeu a pena. atividade, tá? Vamos lá na tela. Quais são os recursos, então? Um filme encantador. Uma história divertida e surpreendentemente sombria. Hoje eu estou com a gagueira, peraí, surpreendentemente sombria. Então, todos esses recursos que se usa aqui é para trazer aquele ar de, poxa, esse filme é bom, vou assistir, ela vai trabalhando. E a gente tem um outro texto do filme, da resenha aqui. Vamos lá para a tela. O título desse filme remete ao nome de um livro que Harry Potter era usado pelos bruxos de Hogwarts como material de estudo sobre criaturas mágicas. No filme, o autor do livro é Neil Scamander, Ed Redmayne, sei lá, um ex-aluno de Howard, que chega a Nova York na década de 1920 com uma maleta repleta de animais mágicos, criaturas fantásticas mesmo. Observe o segundo parágrafo da resenha, onde podemos identificar
a opinião do autor. Eu acho que essa aí dá 30 segundinhos e a gente já volta, que é bem facinho. E aí, onde aparece a opinião do autor, hein, professor Mauro? O pessoal está replicando o último período, né? Criaturas fantásticas mesmo, com ponto de exclamação. É isso, professora? Exatamente. Então, quando ela coloca ali, eu falo ela, mas eu não sei quem foi o autor, se é ele ou ela. Mas, enfim, quando coloca ali criaturas fantásticas mesmo, está confirmando que é, assim, fantástico. Ali, você percebe que de uma forma ali discreta, né? A gente nem percebe quando está lendo. Que está elogiando tanto, nem percebe. Né? A gente vai lendo, mas já está inserindo ali. Gente, não está manipulando, tá? Pelo amor de Deus. Está persuadindo, mas de uma maneira leve ali, aos poucos, né? A gente sempre fala isso. Vamos fazer um link com artigo de opinião. Às vezes o aluno ele já começa a redação querendo detonar. Eu acho, então, alguma coisa que já é a opinião dele logo no primeiro parágrafo. Aí a gente fala, calma, respira. Quando você escreve, você tem que pensar em quem vai ler o seu texto. Então, você tem que imaginar que a pessoa que vai ler, às vezes, nunca nem ouviu falar em Animais Fantásticos e Onde Habitam. Se você já começa falando do filme muito intensamente, de uma forma muito intensa, muito jogando ali na cara, não dá tempo da pessoa refletir. Se você segue esse caminho que está sendo trilhado por quem fez essa resenha, você percebe que, aos poucos, você vai jogando ali o que você pensa, o que você acredita, e a pessoa vai refletindo. Dá tempo de quem lê refletir, né? Vamos lá que tem mais. Vamos a outra, agora no 5º parágrafo. A gente já vai para o 5º, tá? O filme não se prende apenas à fuga das criaturas, mas, por meio desse acontecimento, trata de temas relevantes, como medo do desconhecido, repressão, fanatismo religioso, intolerância e preservação ambiental. A narrativa carrega uma mistura de encantamento e terror. A trilha sonora é emocionante e os efeitos visuais são impressionantes, de tirar o fôlego. No 5º parágrafo, nesse trecho do 5º parágrafo, onde podemos identificar a opinião do autor, 30 segundos e a gente já volta. Então, professora Tayana, muita gente participando. O Hudson diz aqui, a trilha sonora e os efeitos visuais são impressionantes de tirar o fôlego. Tá aí a opinião. Eu falo muita gente porque a maioria colocou exatamente isso, né? Ligado ao último período do parágrafo. Sim, ali no último período. Então, ela sempre está... eu falo ela, enfim. O autor do texto, né, da resenha, está sempre explicando, contando, comentando, mas inserindo ali a sua opinião. Então, ao longo do texto, ele vai usando, ou ela, recursos persuasivos que vai nos convencendo, não nos manipulando, né? Que vai nos convencendo de que é um filme que vale a pena. E vamos aqui à resposta desse, que é: a narrativa carrega uma mistura de encantamento e terror. A trilha sonora é emocionante e os efeitos visuais são impressionantes, de tirar o fôlego. Então, é uma mistura de encantamento e terror, emocionante, impressionante, de tirar o fôlego. Olhem só as palavras que estão sendo usadas aí, os recursos que estão sendo usados para trazer aquele ar de, puxa, que filme bom, né? Então, é sempre trazendo. Tem mais uma, que agora é o último, prometo para vocês. Essa atividade é do caderno do aluno, nós estamos fazendo junto. Vamos lá para mais um na tela. Os Animais Fantásticos e A Maleta Infinita de Nietzsche, e a sua mistura de habituais, os guarda-chuvas que surgem
de varinhas, os figurinos, até uma câmera da morte mágica surpreendem a cada cena. Animais Fantásticos e Onde Habitam é o início de uma série de 5 filmes que vem pela frente para encantar a todos. Agora vamos ao último parágrafo, onde podemos identificar a opinião do autor. 1 minuto para responder e a gente já volta. E agora já estamos aí no último parágrafo. E quais aí, onde aparece a opinião do autor desse texto, professor Mauro? Então, alguns trechos aqui. O trecho que mais se repete no chat é surpreendem a cada cena e para encantar a todos, né? Bastante gente dizendo esses 2 trechos. É verdade, eu concordo com esse. Eu não coloquei ali, mas agora vocês falando, tá certo. Vocês colocaram, tá bom? Apesar de eu não ter grifado ali, mas tá certo. Quando ele coloca ali, né? Surpreendem a cada cena, Animais Fantásticos e Onde Habitam é o início de uma série de 5 filmes que vem pela frente para encantar a todos. Olha só como deixa ali. É o início, você não pode perder esse início, né? Porque vai querer assistir o filme pela metade, do meio, né? Vai querer assistir do início para acompanhar todo o filme, né? Todo o enredo do filme. Então é uma série, comece a assistir logo, porque ele é maravilhoso, vem para encantar, para deixar você assim, ó, com a boca aberta. Então, olha os recursos que foram usados. Acho que uma aluna perguntou, né, professor Mauro? Isso, ela perguntou, acho que foi a Ludmila, se eu errei o nome, perdão. Se eu sempre coloco a opinião apenas no final do parágrafo, se é assim. Então, marcada a opinião, você tem que fechar o texto, né? É isso que eu falo. Se você já coloca lá no início, na hora que você for fechar, você vai fechar como? Com que recurso que você vai fechar? Então, para fechar o seu texto, para deixar o seu texto ali coerente, para dar aquela coisa de quando chegar no final, a pessoa falar, nossa, vou assistir mesmo, essa opinião tem que ficar mais marcada no final do texto. Você vai dando alguns indícios, como você viu como foi feito aqui? Coloca ali um adjetivo elogiando e no final você fala que é mesmo para encantar, que não tem igual, que é para deixar qualquer um de boca aberta. Acho que está respondido, professor Mauro? Acredito que sim, professora. Então vamos lá, observem os trechos. Animais Fantásticos e Onde Habitam. É um filme encantador, que teve sua estreia em 2016, sob a direção de David Yates, com o roteiro de J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter. Criaturas fantásticas mesmo. Após uma confusão, alguns bichos acabam soltos na cidade. E o bruxo é obrigado a capturá-los antes que causem algum mal. A longa apresenta o contexto dos Estados Unidos, no âmbito social e político da época. A trilha sonora é emocionante e os efeitos visuais são impressionantes, de tirar o fôlego. Vocês vão analisando aí todos os verbos, tá? Eu li, agora vocês olhem aí os verbos e a gente vai trabalhar com esses verbos. Apareceram alguns verbos e eu vou fazer uma pergunta sobre esses verbos, ok? Nesses trechos, os verbos, em sua maioria, estão em que tempo e modo? Então, eu não vou parar, não. Eu vou pedir para eles abrirem o chat, por favor, e a gente já vai vendo isso. Que tempo e modo. Eu voltei para vocês terem os textos, senão fica complicado, né? Então, estão em que tempo e modo os verbos aí? Eles aparecem em que tempo e modo? Presente do indicativo? Presente do indicativo, né? Então, indicativo, vamos participando. Isso. Todo mundo participando? Exato, presente do indicativo. Certo. Então, eu tenho verbos que estão... Vem aqui no presente do indicativo. O teve ali eu não grifei, que está no passado, mas
eu achei por bem deixar que a maioria está mostrando que está no presente. O que isso significa em um texto, né, quando eu estou escrevendo? Eu sempre falo para o aluno, ó, use frases afirmativas. É, acontece, são. Tá? Então, use frases afirmativas que dão um outro peso para a sua escrita. Então, ele usando esses recursos, né, vamos voltar para o chat de novo, qual a importância de tais tempos e modos verbais na estrutura de uma resenha crítica? Descreva os efeitos de sentido produzidos pela utilização desse recurso. Eu vou dar 30 segundos para vocês refletirem, porque a prof aqui praticamente deu a resposta, coisa de professor, né? A gente sempre dá a resposta. Então, vocês pensem aí, 30 segundos para responder e a gente já volta. Então, eu confio que, apesar de eu ter dado a resposta, praticamente, vocês vão complementar, né? Porque o aluno sempre tem a complementar, os professores. Aí, a importância desse tempo em modo verbal na estrutura da resenha crítica. Além da resposta, que quem prestou atenção pegou, o que mais eles têm a acrescentar, ou até repetir, não tem problema. Professora Tânia, o pessoal fala muito de confiança, de relevância, mas a Amanda diz que dá atualidade ao texto. Sim, estou falando de algo atual. E quando, por exemplo, vocês usam muito isso. Ah, eu gostaria. Você gostaria ou você gosta? Né? Ah, porque eu queria. Você queria ou você quer? Então, não te dá aquela certeza, né? Quando você usa subjuntivo ou o que seja. Você não dá aquela certeza do que você está falando. E quando eu uso um verbo no presente do indicativo, eu estou certa. É igual aquele aluno que faz uma redação. Ah, eu acho que é bom, mas eu acho que é ruim. Se eu não uso um verbo no presente do indicativo, eu dou a mesma sensação, que eu estou inseguro no que eu estou falando e eu não consigo convencer o outro. E quando a gente trabalha com persuasão, a gente tem aqui alguns recursos persuasivos que vão ali trazer para o texto, né? Um texto que chame atenção, que seja direto e fluido, uma imagem adequada para o público-alvo, substituição de nomes simples por termos chamativos, né? Então, vocês perceberam que ao longo do texto ali, ela foi trabalhando com termos de tirar o fôlego, impressionante e tal. Bom uso de adjetivos, repetição proposital de palavras ou ideias. Então, se eu vou usar uma palavra, eu vou repetir essa palavra, então é porque eu tenho uma intenção, não porque eu não tenho vocabulário. Eu tenho uma intenção. Então, a gente vai retomar a estrutura da resenha. Tá? Então, quando a gente inicia uma resenha, logo no primeiro parágrafo aqui, o que você precisa fazer no caso da resenha? Você vai apresentar o autor ou apresentar o filme, na verdade? Você vai apresentar ali aquela obra. Então, você começa apresentando a obra, sempre no primeiro parágrafo. Depois, entre 1 ou 2 parágrafos, você começa a descrever mais essa obra, falar mais como ela funciona, o que acontece. Você vai trabalhando mais com o enredo dessa obra. E depois, você não pode esquecer. Isso aí, para descrever a obra, você vai usar em uns 2 parágrafos, mais ou menos. Tá? Então, o primeiro parágrafo apresenta o autor, deixa eu tentar colocar aqui. O segundo, você descreve, e terceiro também, a obra. E depois, você não pode esquecer, para você marcar ali seu texto, de analisar trechos importantes, mostrar que você leu, mostrar que você assistiu. Então, ressalte alguns trechos da obra para que chame mais atenção. E, por fim, claro que é a conclusão, faça uma recomendação. Você assiste ou você não deve assistir? Você deve ler ou você não deve ler? Então, a partir desses pontos que eu acabei de falar, apresentando o autor, descrevendo a obra, analisando trechos e fazendo uma recomendação, você consegue, então, ter ali todo o esquema da resenha. Vocês perceberam que a resenha, ela tem uma estrutura. Então, nessas aulas, nós estamos trabalhando a estrutura da resenha, para quê? Para que você produza uma resenha posteriormente. Então, você viu que o segredo da resenha é usar recursos persuasivos, né? Para que você tenha uma boa resenha, você tem que ter estratégias de persuasão.
Então, vamos lá, a resenha crítica, que eu esqueci que eu tenho que ler isso aqui ainda. Vamos lá. As resenhas, em geral, são compostas de elementos básicos que caracterizam esse gênero. São eles, isso aí é caderno do aluno, gente. São as informações que apresentam o objeto cultural resenhado. Livro, filme, álbum musical, exposição artística, peça teatral, entre outros. E mostram sua relação com outras produções, contextualizando-as. Informações básicas, descrição resumida da obra. É a apresentação resumida da produção artística ou intelectual. Posicionamento crítico. São os posicionamentos expressos pelo resenhista ao longo de seu texto. Podem ser críticas positivas ou negativas, que acabam por recomendar ou não o objeto cultural. Então, para que vocês também tenham dicas aí, resenha crítica, descubra como fazer e dicas de formatação. Vai aparecer alguns questionários, por exemplo, qual é o assunto que aborda o livro? Lá vocês têm algumas perguntas e por essas perguntas vocês podem fazer, então, a resenha ficar mais fácil, dá um print na tela aí que vai ter toda a orientação, uma sequência de perguntas, que vocês respondendo a essas perguntas, vocês têm mais facilidade para fazer a resenha. Faça a atividade do caderno do aluno, responda aí, ó, bastante questão hoje a gente trabalhou, da página 105, e em caso de dúvida, procure o seu professor para tirar as dúvidas, acompanhe aí, compartilhe a impressão da aula conosco. Nós agradecemos aí o que nós vimos hoje, a função do resenhista e a leitura e análise da resenha, novamente, Animais Fantásticos e Onde Habitam. E não esqueça aí de avaliar a nossa aula também. Professor Mauro, muito obrigado pelo apoio. Eu que agradeço, professora. Gosto se discute, então ficou aí respondido. Respondido. Discute? Como, né? Gente, foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula. E nos avalia aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.